Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação fundamental da trigonometria. Bom, pelo nome, né, relação fundamental da trigonometria, já dá para ver o quão importante ela é, né? Então vamos lá, é fácil a demonstração, vamos ver aqui comigo. Circunferência trigonométrica, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Peguei para começar um arco no primeiro quadrante. Vou dizer que esse arco aqui, que esse ângulo é o ângulo que tem alfa radianos. A gente sabe que para encontrar o cosseno desse ângulo, a gente vai projetar a extremidade do arco no eixo dos cossenos. Então, esse tamanho aqui em azul é o cosseno de alfa. E a gente projetou a extremidade do arco no eixo dos senos, daí esse tamanho aqui em laranja é o seno do alfa. Só que a gente pode observar o seguinte, ó. Aqui a gente está com um triângulo que é retângulo, não é isso? Então, vou marcar aqui o meu triângulo retângulo. Aí, falou em triângulo retângulo, a gente pensa logo no nosso bom e velho Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pô, matou, né? Porque a nossa hipotenusa é o raio da circunferência trigonométrica. Portanto, a nossa hipotenusa vale 1. Esse cateto em azul, cosseno de alfa. E esse outro cateto aqui vertical nada mais é do que o seno de alfa. Então, ó, aqui também é seno de alfa. Daí, pelo Teorema de Pitágoras, então, a gente tira aqui seno ao quadrado de alfa. Seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. E aí a gente pode escrever assim, seno de alfa ao quadrado, ou a gente pode escrever seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Essa, então, é a nossa relação fundamental da trigonometria. Daí, nesse momento, você pode estar se perguntando assim, tá, tudo bem, você mostrou para o alfa sendo um arco no primeiro quadrante. Mas e se o alfa estiver, por exemplo, em um dos limitantes dos quadrantes? Vamos lá, vamos ver se vai dar problema? Vamos pegar primeiro o alfa aqui, ó. Bom, se o alfa estiver aqui, a gente tem que ponto é esse? Esse ponto aqui é o ponto menos 1, ó. Esse ponto aqui é o ponto 1 com 0. Não é isso? Porque aqui é o arco de 0 radiano, cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, ponto 1, 0. Vamos ver se vai dar certo? Vai dar, né? Porque o seno é 0, então vai ficar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 1. Beleza, que deu certo. E a gente observa que quando a gente vai para os outros limitantes dos quadrantes, o que muda é apenas o sinal, né? Mas os valores absolutos são os mesmos. Porque aqui, por exemplo, ó, inverteu o valor do seno com o valor do cosseno, porque esse ponto aqui é o ponto 1, 0, o ponto 0, 1. Portanto, agora o cosseno é 0 e o seno é 1, que também vai dar certo, porque vai ficar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado igual a 1, então funcionou. Aqui, a gente vai ter o ponto menos 1 com 0, portanto, o cosseno é menos 1 e o seno é 0, o que não é problema, visto que está elevado ao quadrado. Então, não faz diferença o sinal, né? Porque tanto positivo quanto negativo elevados ao quadrado vão dar positivos. Então, também funcionou. E o mesmo ocorre aqui no 3π sobre 2, que é o ponto 0 com menos 1. E aí, quando a gente substitui, lá a gente vai ficar com menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado igual a 1, sem problema também funcionou. Bom, então já mostramos com o alfa no primeiro quadrante, já mostramos com o alfa em um dos limitantes dos quadrantes. E aí vamos pensar o seguinte, e se o alfa estiver em outro quadrante que não o primeiro? Também não vai ser problema, porque, tal qual aconteceu aqui, a única mudança vai ser no sinal. E como os valores estão elevados ao quadrado, isso não vai fazer diferença. Vamos ver? Ó, vamos pegar, por exemplo, um alfa aqui no segundo quadrante. Se eu pego um alfa aqui
cuja extremidade está no segundo quadrante, a gente vai ter valor do, estou fazendo seno em laranja, então esse aqui é o seno dele, e cosseno em azul, esse aqui é o cosseno dele. E aí eu posso pensar em qualquer um dos dois triângulos retângulos que eu queira, até porque ambos são congruentes, né? Então, pensando, por exemplo, nesse triângulo retângulo daqui, o que acontece? A hipotenusa dele é 1, que é o raio da circunferência trigonométrica. A gente tem esse cateto horizontal aqui, é o cosseno de alfa, e o cateto vertical, ó, esse cateto vertical é esse, né? Então, é o seno do alfa. A gente vai levar esses valores ao quadrado, por causa do teorema de Pitágoras, então vai acabar chegando na mesma relação. E o mesmo vai ocorrer qualquer que seja o quadrante do arco. Então, se a gente pegar aqui no terceiro quadrante, quer dizer, sendo alfa isso tudo, né? Mesma coisa, ó, o cosseno. Propositalmente eu peguei um que desce aqui no mesmo ponto. E o seno dele. Vamos ao mesmo triângulo retângulo, ó. Esse triângulo retângulo daqui, cuja hipotenusa é 1, que é o raio da circunferência trigonométrica. Um dos catetos, cosseno de alfa, e o outro cateto, seno de alfa, né? Porque o seno está aqui. Então, este tamanho é igual ao valor desse cateto. Então, pelo teorema de Pitágoras, também vamos chegar em seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. O mesmo ocorre se a gente pegar um arco no quarto quadrante. E aí a gente usa, por exemplo, esse triângulo retângulo de cá, ou o triângulo retângulo de lá, também poderia, né? Os dois são congruentes. Esse triângulo retângulo daqui tem como cosseno, tem como cateto o cosseno de alfa, certo? Bom, então assim a gente demonstra que, de fato, essa relação vale qualquer que seja o nosso arco alfa, o nosso ângulo alfa, certo? Então, a partir de agora, falou em relação fundamental da trigonometria, na memória você pensa, seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco é igual a 1 para qualquer arco, tá bom? Agora é tua vez de fazer exercício.